Boa noite, queridos, graça e paz. Por favor, primeira epístola de João, segundo capítulo, nós faremos leitura dos versículos de 15 a 17. Enquanto os irmãos procuram, me permitam só falar de uma vez, que minha cara lisa assim foi um presente do Dia dos Namorados, tá bom? 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Vou pedir que aqueles que nos acompanham pela transmissão, assim como todos nós aqui, vamos ler com temor e toda a reverência o texto da palavra do Senhor. 15 a 17 de 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, lemos a Tua palavra. E como ouvimos agora o canto desse salmo, estamos diante de um Deus que nos conhece profundamente. Conhece o mais profundo e mais interior do nosso ser, que sonda cada pensamento quando nem temos coragem de nominar, de expressar. Conhece as intenções do coração, quando muitas vezes essas intenções nos envergonham. E agora, ó Pai, quando lemos a Tua palavra, e vamos ser por ela exortados, que tenhamos essa convicção de que estamos diante do Senhor, para quem estão todas as coisas bem patentes aos seus olhos. Então nos dá atenção devida, nos dá temor no coração, ouvidos bem atentos, e o coração pronto a aplicar a si mesmo a palavra que será ministrada. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é 1 João, sim, que estamos estudando. Já há algum tempo que estive aqui, ministrando a exposição dessa epístola. Essa semana mesmo, conversando aqui na secretaria, e um irmão, que eu nem vou dizer o nome para ele não passar vergonha, disse: pastor, vai continuar a carta de Pedro? Eu falei: 2 anos que eu acabei com a carta de Pedro, a primeira e a segunda. Então, 1 João, que estamos caminhando nas últimas vezes que estive aqui nesse púlpito. E é interessante que a mensagem do apóstolo, ela é bem prática. Ela fala da nossa própria vida como pessoas e como crentes, e todos os desafios que são inerentes a essa vida cristã. Deixa eu só repetir sobre os aspectos de João que deveríamos dar atenção, ou que deveriam nos levar a dar toda a atenção ao ensino que esse apóstolo faz a partir dessa epístola. Primeiro, que ele era uma pessoa muito próxima ao Senhor. O texto de João, capítulo 13, versículo 23, vai dizer que na hora da ceia ele estava bem aconchegado ao Senhor Jesus. Inclusive pintam essa cena como ele quase deitado ao peito do Senhor. E o texto vai dizer, o próprio João, que escreve a epístola, dizendo que aquele apóstolo, que fazia referência a ele próprio, ele era muito amado pelo Senhor. Ora, se o Senhor tem João na sua proximidade, o ama, certamente
tem todo o interesse de usá-lo para tratar com o seu povo. Um outro motivo é que ele foi assim usado, principalmente naquele momento difícil da plantação da igreja apostólica, do início da igreja cristã entre os gentios. João foi aquele que, dentre os apóstolos, ficou até quase os últimos momentos desse que chamamos de período apostólico. Enquanto os outros apóstolos estavam sendo martirizados ao redor do mundo, João recebe um outro tipo de martírio. Ele é exilado na ilha de Patmos, e debaixo de sofrimento mesmo, de limitação, de marginalização, é tratado por Deus no coração. Em meio a todas as suas lutas pessoais, Deus o usa para escrever a respeito das coisas que viriam. E João tem então aquela revelação do Senhor que ele registra no livro que conhecemos do Apocalipse. João tinha sido pastor itinerante, é certo, por 7 igrejas da região da Ásia, para as quais ele escreve de forma especial nesse texto de Apocalipse. Então veja, era um homem realmente usado por Deus, amado por Deus, íntimo do Senhor. E a gente precisa dar atenção e ouvidos a um homem como esse. E de repente você, que é bem natural aqui da terra, nordestino, também talvez eu possa argumentar que se esse é o mês que se comemora o mês do apóstolo João, então dê ouvidos a ele, se não quiser dar pelos outros motivos, tá bom? Esse mês é o mês de São João, então preste atenção no que ele tem a dizer. Porque eu já soube de crentes, é claro que não dessa igreja, que estão viajando para acender fogueira dia 24. Não é verdade? Então cuidado com isso, cuidado para não se queimar. Queridos, João escreve de forma contundente essa epístola. Ele tinha todo o interesse que os seus ouvintes entendessem a que tipo de vida eles haviam sido chamados. E que eles haviam sido convocados não para negociar qualquer caminho e não abrir qualquer concessão dentro dessa nova vocação, desse novo propósito estabelecido para a vida deles. Me permitam fazer uma rápida revisão, já que há 2 meses que eu preguei a última mensagem, e aí eu vou te chamar a atenção para um perigo que às vezes corremos. Aliás, 2 perigos. O primeiro perigo, nós como ouvintes, é quando o pastor vai falar que vai fazer uma revisão, a gente desliga, pensando ou achando que a revisão não faz parte da mensagem que está sendo proferida naquela noite. Então eu lhe peço favor, não se desligue. A introdução está bem atrelada à continuidade da mensagem de Pedro. E se estou colocando ela aqui, é porque é importante para nós caminharmos no texto que acabamos de ler, os versículos 15 a 17. Então, essa revisão, sim, faz parte da mensagem. E o segundo perigo, que normalmente nós, como ouvintes da palavra, temos, é de ouvir algum texto, principalmente quando ele é exortativo, e estarmos lembrando de algum irmão que bem precisava ouvir uma mensagem como essa. Eu quero lhe dizer que você que está sentado aqui, é você que está diante da palavra assim como eu. E quando eu chego no texto como esse, estava falando ao meu presbítero aqui, meu coração se enche de temor para poder expor. Porque a vida cristã é desafiadora. Sou chorão, os irmãos estão lembrados disso, né? Ok. A vida cristã, ela é desafiadora. E se não nos aproximarmos com o temor devido, corremos o risco de não ser moldado à semelhança do Senhor Jesus, assim como Ele deseja. E a minha oração é que a gente possa ter, nessa noite, ouvintes bem atentos e corações prontos a aplicarem a si mesmo a palavra que vai ser ministrada. Então veja, quando estudamos essa primeira epístola, terminamos o primeiro capítulo, e eu quero ser bem breve aqui, quero só destacar
alguns pontos importantes desse primeiro capítulo. João vai claramente dando uma introdução semelhante a que deu ao seu evangelho. Ele fala sobre aquele que era prometido por Deus, que era a verdade e que se encarnou. Nesse capítulo, ele vai falar sobre o Pai, chamando o Senhor e colocando no Senhor um atributo importante para todo o argumento que ele vai se utilizar durante essa epístola. No versículo 5 do primeiro capítulo, ele vai afirmar: Deus é luz. E é esse fundamento, e é baseado nesse fundamento, que ele vai arrazoar com seus ouvintes, seus leitores e aqui ouvintes, a respeito de cada princípio para a vida cristã, que ele então vai registrar e todos os desafios que fará. O versículo 7 fala sobre como o Senhor nos chama, Ele que é luz, para caminhar com Ele, e fala que nós deveríamos andar na luz. Eu estabeleci esse como um tema para esse livro inteiro, para essa epístola inteira. Há outros estudiosos, e eu sou dos menores, que propõem outros títulos. Mas para mim o que João está querendo expor para nós, como crentes, sim, nós estamos em Deus, que é luz, para que andemos nesse mundo não comprometidos, nem sinalizando com aquilo que é das trevas, mas devemos caminhar na luz. Então isso me chama a atenção a respeito do fundamento, que é o conceito que João coloca para os seus leitores a respeito de quem é Deus, que é luz, e como nós devemos caminhar na luz. Quando ele fala sobre esse princípio, ele já entra na nossa condição. Até mesmo para chamar a atenção da nossa finitude e limitação para esse tipo de caminhada na luz. Porque desde a queda, a luz não é algo muito natural para nós. Nós fomos jogados em uma escuridão, depois da queda ali de Gênesis capítulo 3. E somos chamados então, nessa nova caminhada agora com Deus, após ter sido regenerados, a entender que sim, o Senhor pode nos conduzir na luz que é Ele. O salmista vai falar que a sua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, tudo aquilo que está ligado ao Senhor está pautado na luz e somos convocados, aliás, transportados para esse tipo de caminho. É aqui que estamos. E aqui é onde o Senhor quer que nós permaneçamos. E que a nossa caminhada como cristãos evidencie que conhecemos a luz e que nós estamos prontos a trilhar. Mas só que, nesse final do capítulo 1, João vai deixar bem claro aos seus leitores que falam sobre a própria dificuldade. Quando olhamos alguns versículos, percebemos que ele deixa claro a nossa condição. Quando nos versículos 8 e 10, ele vai deixar bem claro, nós somos pecadores. E quem diz que não é mentiroso, ou chama Deus de mentiroso. Porque essa é a nossa experiência. Essa é a nossa condição, mesmo depois de regenerados, nós, infelizmente, ainda estamos lutando com esse mal que herdamos de nossos pais. E a nossa caminhada é assim, e essa consciência da nossa condição nos ajuda a entender o limite da nossa caminhada. Ao olhar para a estrada proposta pelo Senhor, que agora está iluminada com a luz do próprio Deus, percebermos a linha que trilha na direção da escuridão. Somos pecadores, sim. Mas é interessante aqui, como pecadores, podemos fazer duas coisas colocadas nesse capítulo 1, propostas pelo apóstolo João. Primeira, confessar os nossos pecados. E na época em que eu preguei esse texto, eu falei, essa confissão tem a ver com o nosso reconhecimento, com a nossa percepção de quem somos e da nossa limitação de trilhar caminho
tão atrelados e tão centralizados na luz, que é o próprio Deus. Aí a gente vai se perceber assim. E quando percebemos que nessa luta nós em algum momento, ou por alguma razão, cedemos, ele fala, vá confessar. Mas a confissão muda a minha condição ali de caminhada com Deus, não a caminhada de Deus conosco. Essa relação oriunda da confissão é alterada a partir do meu coração para Ele, porque é assim no pecado. Quando eu, crente, peco, essa minha comunhão com o Senhor, ela é partida, é quebrada, mas não é qualquer tipo de visão que Deus tem a nosso respeito, ou é quebrada qualquer aliança que Ele fez conosco, que estamos debaixo do pacto, que não depende de nossas ações, porque como já ouvimos, inclusive oramos por isso, a justiça foi satisfeita em Cristo. E quando o Senhor olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo, não mais a nossa condição. E é por isso que Ele fala que nós, além de confessarmos nossos pecados, nós podemos perceber que há luz na qual podemos caminhar. Aqueles que estão comprometidos com o pecado, que não conhecem o Senhor, ainda estão em trevas. E por eles devemos orar. É a partir dessa percepção que nós devemos investir também nossos esforços, para poder anunciar àqueles que ainda estão nas trevas, que há sim um caminho de luz. E aí nós podemos andar na luz como possibilidade. Quando eu continuo no capítulo, indo agora para o capítulo 1, João vai dizer que ele está escrevendo essas coisas, colocando essas questões para nós, leitores e ouvintes, para que a gente não peque mais. Esse é o alvo dele. É como se ele dissesse, irmãos, a justiça foi feita, o Senhor nos colocou num caminho de luz, não precisamos trilhar outro tipo de caminho. Esse novo caminho foi estabelecido por Cristo e conquistado por Cristo para nós. Não temos mais que trilhar outro caminho. Ele não nos pertence mais. Não tem a ver com a nossa nova natureza. Somos chamados a trilhar o caminho de luz. E aí, para isso, João fala, mas se pecarmos, nós temos, versículo 1, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2, alguém que é propiciação pelos nossos pecados. Eu nem vou entrar no tema propiciação, porque levaria alguns minutos. É só olhar aí no site da igreja, a mensagem de 2 meses atrás, mais ou menos, que você vai entender a propiciação. É aquele sangue da arca que cobre a lei, que nos acusa. Cristo nos cobre com seu sangue. E o pecado não é mais visto pelo Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, porque nós podemos sim caminhar, trilhar um caminho na luz. E aí, a nossa última mensagem foi baseada nos versículos de 4 a 11. Fomos até o 14º, de 12 ao 14º. A penúltima, nós vimos de 4 a 11, e vimos 3 evidências de que, de fato, estamos andando na luz. Preste atenção, queridos. Já faz algum tempo que eu preguei nesse texto, mas ele é muito importante dentro da estrutura que João está propondo. Ora, se estamos andando na luz, há 3 evidências que nos mostram isso. Primeira, versículos 3 e 4 desse capítulo 2. Nós guardamos os seus mandamentos. Se nós somos aqueles que são reconhecidos como povo da palavra, ela é nossa autoridade. Nenhum outro texto, e ninguém mais, nem nenhuma pessoa, a não ser Cristo, e nenhum outro texto, a não ser a palavra, que é autoridade sobre nossas vidas, só ela. Nós somos o povo da palavra. E se nós andamos na luz, as circunstâncias não podem nos mover da obediência à palavra. A palavra é o nosso foco. Se não deixamos de ser reformados, passamos a ser simples religião evangélica. Porque como povo reformado, a nossa base
as Escrituras. E se nós andamos obedecendo os mandamentos do Senhor, é uma das evidências que estamos caminhando na luz. Versículos 5 e 6 desse capítulo 2 traz uma outra evidência. Se nós estamos sendo aperfeiçoados, ou seja, se estamos andando na luz, há um progresso na nossa caminhada cristã. Nós não ficamos inertes, estatalados em um ponto, ou retrocedemos, porque quando estamos trilhando o caminho da luz, é a palavra que vai nos indicar a direção que devemos ir. Então, um crente não pode ficar parado no seu crescimento. Uma evidência é que ele permanece, ele continua conhecendo a Deus cada vez mais e conhecendo a palavra cada vez mais. Outra coisa que colocamos como evidência, à luz do que estudamos nesse texto do capítulo 2, agora nos versículos de 7 a 11, é que uma outra evidência tão importante quanto estarmos obedecendo a palavra e crescendo é o fato de assumirmos o perdão como prática em nossa vida. O crente não é somente o povo da palavra, ele precisa ser o povo do perdão. Senão, queridos, corremos o risco de nos parecer com aqueles que trilham trevas. O perdão faz parte da natureza que recebemos de Cristo. Ele nos ensinou. E Ele mostrou até que preço deve ser pago para que o perdão nos seja ministrado. Somos chamados para isso. Olha alguém que não consegue perdoar e você vai ver alguém que não está caminhando na luz. Porque uma das evidências que de fato estamos andando na luz é de que nós estamos comprometidos com a palavra e por ela nós estamos crescendo gradualmente e o perdão vai refletir o caráter de Cristo que nos foi aplicado. O perdão é inegociável na vida de um cristão. Se ele se nega a fazer isso, ele está caminhando em trevas. Não sou eu que estou falando, é João, é a palavra de Deus. Mas aí o último texto que tivemos então, e aí eu só vou citar, que deve estar mais fresquinho na sua mente, assim espero, é quando João descreve a nossa vitória contra o maligno e contra o pecado, quando ele escreve aí dos versículos 12 a 14, orientando e fortalecendo o caminho daqueles que ele chama de filhinhos, de pais e de filhos. De fato, ele está tratando com o seu povo. O que ele está falando, de fato, no geral, nesses versículos 12 a 14, é: o Senhor conquistou a vitória para nós. Cantamos isso hoje. Cantamos sobre batalha, cantamos sobre vitória. O que João está afirmando na sua epístola é que é assim mesmo. A vitória foi conquistada por Cristo. E nós não precisamos retroceder. E não devemos trilhar caminhos com os quais não devemos ter pactos. Não devemos trilhar, porque não faz parte da nossa nova vida. O Senhor nos chama para trilhar um caminho dentro da luz. E aí, chegamos então no texto de hoje. Está vendo? Por isso que eu falei que faz parte da minha mensagem, porque foi uma revisão, mas aí você vai compreender que João agora vai dizer, à luz dessas batalhas de trevas e luz, e que fazem parte da nossa experiência cristã, ele vai mostrar, nos alertar, como pastor que João era, assim como Pedro, assim como os apóstolos, ele vai nos alertar a respeito das áreas de nossas fragilidades. Eu gosto muito de história da época medieval. Em perspectivas, eu dou a quinta aula da perspectiva histórica do projeto de Deus para a execução da sua própria missão. E como ele move a história, a nossa história, a história não só da nossa vida, como das nações. É interessante que esse Deus soberano mostra que há movimentos cujas trevas e a luz estão se degladiando constantemente.
Mas Paulo vai nos alertar que sim, todos nós estamos envolvidos nessa batalha. Mas vai nos alertar naquele capítulo 6 que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. Alguns até acham que é. Alguns acham que é, mas não é. A nossa batalha é contra os principados e potestades, contra o mundo tenebroso das regiões celestes, é o que Paulo afirma, inspirado por Deus. A gente precisa ficar bem atento para isso, e não ser enredado na facciosa imagem em nossa mente, caída, pecaminosa, que estamos lutando contra nossos irmãos. A nossa batalha espiritual é nesse ambiente que a igreja está trilhando o seu caminho dentro da luz. E é daí que experimentamos o fortalecimento daquele que lida com toda a soberania, não só na história das nações, mas na história daquilo que ocorre nas regiões celestes. É ali o nosso âmbito de batalha. E essa batalha é real. E aqui João vai colocar 3 áreas. Eu estava falando da minha paixão pela história da época medieval. Eu gostaria muito de ser rico e visitar a Europa toda. Meu roteiro seria castelos. Castelos. Eu só consigo ir no de Brenan. A verdade é que os castelos, eles são montados para serem inexpugnáveis. Mas não tem castelo. Um ou outro que era mais fortalecido, mas a grande maioria tinham áreas vulneráveis. E essas áreas vulneráveis era o que era estudado pelos inimigos, que às vezes anos antes de intentar dominar um castelo desse, mandava soldados seus para habitar durante 1, 2, 3 anos, para descobrir essas áreas vulneráveis, porque era por lá que o exército estaria indo para derrubar as fortalezas daquele castelo. A verdade é que somos um castelo em meio a essa batalha. Cantamos que o Senhor é como o nosso rochedo. Ele é o nosso castelo. Se nós dependemos dele, não seremos vulneráveis. Mas a real experiência nossa é que esse castelo muitas vezes é montado com aquilo que é dos céus, mas insistimos em colocar blocos que nós amamos, acariciamos, que nós insistimos em fazer parte da construção da nossa vida, e ele se torna vulnerável. É aqui que João entra com o seu texto que nos alerta. Ele vai falar áreas onde essas batalhas são travadas pelo inimigo contra a nossa caminhada cristã, para nos tirar da luz, para nos colocar na experiência das trevas. São 3 lugares vulneráveis. E não é pastor presbiteriano que está colocando 3 pontos, não. A não ser que João, o apóstolo, também fosse presbiteriano, porque as áreas estão explícitas, e vocês vão perceber claramente aí. 3 áreas, todas elas no versículo 16. Mas deixa eu falar, antes de entrar nessas áreas, uma coisa importante, que não é só João, em seu texto, que deixa bem claras essas áreas diante de nós. Há 2 outros textos que são de igual forma elucidativos a respeito de nossas dificuldades, de nossas fragilidades dessas áreas. Uma em Gênesis capítulo 3, e a gente conhece bem a história do capítulo 3, e a gente pode aqui imaginar a cena, todo um jardim lindo, todo cheio de árvores frutíferas, e o Senhor fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podem comer qualquer coisa, só não coma daquela. E aí vão Eva e Adão para aquele ambiente de proibição, como que se colocando em risco. Porque crente é assim, principalmente que é aquele crente que se acha crente forte, que vai para a área de risco falando, estou tranquilo, estou firme, nunca vou cair. Cuidado. O terreno arenoso, enlameado, é o mais fácil de se escorregar, para cair lá no abismo. Então tenha cuidado, fecho parênteses aqui.
dois textos. Gênesis 3, quero só chamar a atenção do versículo 6. Eu vou ler somente esse versículo para que os irmãos percebam a área em que Eva e Adão foram tentados. A ação foi de Eva, mas há um livro que eu gostei muito de ler, que me convenceu, biblicamente, olhando todo um estudo exegético, que Abraão sim estava perto de Eva, quando ela fez aquele caminho até aquela árvore, e considerou pegar aquele fruto proibido e tomá-lo e comê-lo. Então, se você é homem, leia o seguinte livro, O Silêncio de Adão. Tá bom? Por favor, anote aí e leia. Eu estou vendo mulher escrevendo, eu acho que é para dar para o marido ler, né? Deve ser. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore, vamos para as três áreas aí. Vendo a mulher que, primeiro, a árvore era boa para se comer. Segundo, agradável aos olhos. Terceiro, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O outro texto, que eu não vou ler com vocês agora, mas sim em cada ponto, está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 vai descrever um momento em que o Senhor Jesus é enviado pelo Senhor, Espírito Santo, para o deserto, para ser tentado. Veja, o texto é claro. Jesus não foi para descansar. Ele não foi fugir do burburinho. Não foi tirar férias no deserto. Ele foi conduzido pelo Senhor, o Espírito Santo, para ser tentado. E o que eu quero argumentar com os irmãos e mostrar aqui que essas três áreas em que Adão e Eva foram tentados no Gênesis, que o Senhor foi tentado em Mateus capítulo 4, nós somos no nosso dia a dia. Por que esses dois textos são importantes a gente se utilizar deles? Porque a gente conhece de forma mais clara as vulnerabilidades do ser humano. E olhe, que estamos falando de Adão e Eva, que não tinham a experiência do pecado, eles tiveram que entrar nessa batalha sem o peso do pecado no seu interior. Então veja que a batalha é ferrenha. E o outro foi o nosso Senhor Jesus, que também não tinha pecado, não havia na sua boca nenhum dolo, ele não tinha qualquer resquício, nem toque em relação às coisas das trevas. Mas como ele era perfeito homem, para poder ser, como fala o autor de Hebreus, o nosso perfeito e sensível sumo sacerdote, ele foi tentado em tudo a nossa semelhança. E o que o autor está dizendo, o autor de Hebreus, está falando assim como no Éden, os nossos pais foram tentados, ele em tudo, nas três áreas, também foi tentado, mas sem pecado. A proposta parece ser aqui de João, que nós temos na nossa caminhada cristã a experiência de nossos primeiros pais, do primeiro Adão, em que ele decidiu, considerar o caminho das trevas e trilhou o caminho delas. E a outra proposta é do segundo Adão, perfeito homem, que ao ouvir a tentação em tudo, a nossa semelhança, como os nossos pais no Éden, ele argumentou vitoriosamente, se colocou na posição daquele que vai trilhar o caminho da luz, porque não considerou fazer nenhum outro caminho, não o caminho das trevas, mas o caminho do Pai. Essa é a nossa decisão, nosso dia a dia. E essa é a nossa batalha. Quem vai nos influenciar? Porque você pode dizer, ok, nenhum dos dois tinha pecado, pastor. Então, eu estou tranquilo, eu tenho argumento para chegar diante de Deus dizendo, que eu sou pecador mesmo. Não! O que João está dizendo é que nós fomos colocados em uma posição, não só João, o restante do Novo Testamento, do Antigo Testamento também fala isso, mas muito pontualmente o Novo Testamento vai falar que nós temos todos os recursos espirituais para trilhar o caminho da luz.
Então temos sim, por conquista de Cristo, toda a condição de trilhar o caminho da luz, mesmo nessa nossa condição. Porque o Senhor venceu esse caminho, nos dotou da sua mente, o Senhor nos dotou da sua natureza e regenerou cada um de nós e nos deu condição, nos tirou as travas do pecado, somos libertos do poder do domínio do pecado, ensina a palavra. Então não venha com esse argumento. O que eu estou querendo colocar aqui, à luz do argumento de João, é que sim, estão diante de nós os caminhos das trevas, que nós conhecemos muito bem, e da luz, que nós conhecemos a partir do momento que mergulhamos na palavra e com ela nos comprometemos, tendo no Senhor aquele que nos fortalece, porque como cantamos, Ele é o nosso refúgio, é Ele quem é a nossa fortaleza. Então, vejamos essas 3 áreas de nossa vulnerabilidade. Não aplique a ninguém, aplique à sua própria vida, à luz da sua própria experiência, até o dia de hoje, e creia, essas áreas serão sempre alvo do inimigo de nossas almas, porque ele sabe que é nessas 3 áreas que somos vulneráveis, que é onde tem aquele tijolinho colocado na muralha, que é humano, e que às vezes não fortalecemos, ou que consideramos baixar a guarda. Primeira área, versículo 16, João vai dizer que a primeira área é o que ele chama de concupiscência da carne. Isso tem a ver com os nossos sentidos, com nossas emoções, e tem a ver com o nosso desejo de experimentar. Todos nós, como crentes, mesmo transformados pelo Senhor, ainda temos em nosso interior desejos de experimentar. Os sentidos, visão, audição, olfato, tato, nos atraem para o que João está chamando aqui de concupiscência. A concupiscência, deixa eu definir o termo, é um desejo forte, difícil de controlar. E essa é a nossa experiência cristã. Mesmo conhecendo o Senhor, experimentando a sua santidade e tendo a mente dele, essa tendência, esse desejo forte está na nossa alma, nos nossos desejos. E essa é uma área vulnerável de todos nós. Quando nós pensamos em nossa vida, há algo que parece que nos gera energia, que nos impulsiona para uma coisa, que é experimentar, e é satisfazer os nossos próprios desejos. E aí a gente tem uma filosofia humanista de que nós estamos aqui, e existencialista, que nós estamos aqui para satisfazer a nossa alma, para fazer o que o nosso coração deseja. Nós devemos, no final das contas, estar bem conosco mesmo. Se eu estou desejando, libera, deixa. Não é que um poeta diz, ninguém vive mais do que uma vez. Já ouviu essa música? Não? É antiga, deve ser, viu? Eu nem vou botar na lista de WhatsApp aí de Boa Viagem, mas tem uma música que eu ouvia muito, deixa, ninguém vive mais do que uma vez, era o refrão dela. Isso é diabólico, é existencial, tem a ver com esse desejo carnal de experimentar as coisas para as quais já fomos resgatados, ou das quais já fomos resgatados. Quando leio esse texto, me vem logo à mente o versículo 6 de Gênesis. Quando Eva, diz o texto bíblico, que olhou a árvore, olhou o fruto, e o fruto era um fruto, ou a árvore, boa para se comer. Aí eu estou pensando, eu sempre falo isso, eu penso no fruto. Que seria esse fruto que a Bíblia não descreve? Eu acho que o Senhor nos bota assim no limite de nossa curiosidade também. Aqui eu fico pecando, porque eu fico querendo imaginar. Eu vou chegar no céu e perguntar a Eva, Eva, que fruto foi esse? Porque eu creio que Eva está no céu, viu? Apesar de tudo que ela fez. A tradição fala que é uma maçã. Eu costumo dizer que poderia ser uma maçã,
há muitas frutas lindas no nosso mundo. Algumas eu digo que não foi. Lá na região norte eu falava, tenha certeza que não foi cupuaçu. Aqui eu falo, nem imagine uma jaca. Então isso não atrairia de forma nenhuma Eva. Mas o fruto atraiu os seus olhos e encheu o seu coração de desejo. Somos atraídos assim, pelos nossos sentimentos. Mas mais do que isso, não somente por esses sentidos que o Senhor nos dotou, mas pelo efeito que Ele tem no nosso coração pecaminoso, de querer usufruir, querer experimentar. Eu não estou falando só da área sexual, eu estou falando de várias áreas. A sexual, às vezes, é a mais difícil de lidar, porque é a mais escandalosa para a gente. Mas há outros desejos que temos, que são aparentemente mais ocultos, normalmente são mais ocultos, que não afloram tanto publicamente, mas que está presente em nossas almas. E às vezes a gente acha argumentos para trilhar um caminho de satisfação. O Senhor Jesus foi tentado nessa área sim, em Mateus capítulo 4. Por favor, abra comigo esse texto. O Senhor Jesus estava no deserto, e os irmãos lembram há quanto tempo ele estava no deserto, sem comer nada. Quem lembra? 40 dias e 40 noites. Fica imaginando o pastor Marcelo por lá. Por favor, dê uma olhada comigo nos versículos de 2 a 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu estou imaginando aqui muita fome. Ou seja, ele era perfeito homem e precisava alimentar o corpo, porque assim como qualquer homem perfeito, a fome fazia parte da sua experiência, sim, até de humilhação. Então, diz o versículo 3, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás estava correto na sua afirmação de que ele tinha poder para isso? Estava. E era uma verdade bíblica, que o Senhor Jesus tem todo o poder, e tinha enquanto estava aqui entre nós. Quantos milagres ele fez. Mas era uma área da tentação, baseada nas suas necessidades pessoais, que o tentador foi olhar, checar com que material essa parte do seu castelo estava sendo construída, porque de fato ele estava com fome. E quando o tentador falou sobre transformar pedras em pães, estou aqui imaginando só, tá? Que eu fico imaginando as coisas. O Senhor Jesus olha ali para aquele deserto, cheio de pedra, e parece que cada pedra que ele olhava tinha a figura de um pão. E ele falava, rapaz, eu posso fazer isso. Estou aqui figurando, tá? Só estou aumentando. É possível fazer isso? É possível. Mas ele tinha uma decisão que ficou explícita em toda a sua caminhada aqui entre nós. Ele tomou a decisão de não fazer a sua vontade, de não atender os seus caprichos humanos, se é que nosso Salvador sem pecado tinha algum capricho. Estou só ilustrando para a nossa experiência. Ele não cedeu porque sabia que não podia ceder, porque ele estava trilhando o caminho da luz. Foi para esse caminho que nós somos chamados. E ele simplesmente não considerou dar vazão às necessidades que ele tinha como homem. E respondeu e tomou a sua decisão na palavra. Não só de pão o homem vive. Então, o que o Senhor está querendo dizer na sua afirmação para o tentador é que não há nada que o nosso coração pecaminoso deseje e que muitas vezes usam os nossos sentidos, não faz parte da nova vida e que não é disso que nós vivemos. A palavra do Senhor é ela que nos alimenta, é ela que vai nos conduzir no caminho da luz. Então, a primeira área que João coloca vulnerável é essa área de nossa
de nosso desejo, da concupiscência da carne, de querer experimentar as coisas em todas as áreas. Muitas vezes, aquelas que conduzem ao pecado, à ofensa a Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo, como o segundo Adão, o Adão vitorioso, que pagou o preço por nós, que se tornou a nossa justiça, sim, essa área pode ser vencida. Nós somos chamados para andar na luz nos nossos desejos, porque eles virão. Aí Paulo e Pedro vão dizer algo semelhante, do tipo, não tome a forma desses desejos, porque os desejos virão, mas eles não precisam se consumar, entende? Ande na luz. Você é tentado nessa área das sensações, do experimentar, como qualquer um de nós, mas ande na luz, porque o Senhor Jesus pagou o preço para isso, e você pode andar assim. Segunda área que eu vejo colocada pelo apóstolo João, e eu vou usar o versículo 16 novamente, sempre o versículo 16, ele vai dizer sobre as áreas da batalha que são travadas na nossa vida, que são 3 áreas vulneráveis. A primeira tem a ver com a concupiscência da carne, com esse desejo de experimentar. A segunda ele chama de concupiscência dos olhos, ou seja, é o desejo de ter. Quando Eva olhou aquele fruto, disse, eu quero para mim. Eu quero para mim. Não adianta pensar no meu cartão de crédito. Dá para eu pagar, dividir em 36 meses, mas eu quero para mim. Esse tipo de tendência nossa, de desejar as coisas, faz parte dessa área que muitas vezes atravessamos o limite da luz para as trevas, quando comprometemos a nossa própria caminhada. Porque a questão aqui que está sendo tratada tem a ver com contentamento. É entender que o que o Senhor nos dá é suficiente para a gente e que vai cumprir aquilo que temos, o propósito que Ele estabeleceu para a gente. Ou seja, para alguns Ele dá materialmente mais e para outros menos, mas ambos responderão por isso. Eu estive conversando com um senhor bem colocado socialmente, crente, querendo estudar a palavra, e olhei e fiz um caminho a pedido dele sobre as riquezas. E Paulo vai dizer sobre os ricos desse mundo, e que o que eles estão administrando é para o reino, não pertence a gente, nem nossos filhos pertencem, quanto mais os recursos que o Senhor permite estar em nossas mãos. E de repente, às vezes, estamos aqui na igreja, brigando por essas questões materiais, que vão gerar invejas, porque eu não tenho igual aquele irmão. E às vezes intriga, porque o irmão que tem fala, eu não vou caminhar com esse, eu vou ter que ajudá-lo o tempo todo. Pecado, esse caminho tem a ver com aqueles que trilham as trevas. E a gente precisa estar bem atento com isso. A verdade é que esse desejo de ter no coração pecaminoso nunca vai chegar na sua satisfação. Eu tinha um tio, eu acho que eu já citei isso há muito tempo atrás aqui na igreja. Eu tinha um tio que, ensinando uma classe, excelente professor, um presbítero, Hilton, e eu estava sentado ouvindo, ele soltou uma frase que eu guardei até hoje. Ele disse, a medida do ter na vida do homem nunca preenche. Nunca. Se o cara deseja algo e conquista, já não satisfaz. Ele quer aquilo e mais um pouco. Essa é a nossa tendência humana. Então, cuidado com seus valores, porque Satanás entra exatamente aí. E aí as coisas da igreja passam a ter menos valor, porque suas conquistas materiais não vão se dar nesse ambiente, vão se dar lá fora. E aí você começa a negociar a frequência, aliás, primeiro começa a negligenciar o serviço no reino. Começa a abrir mão do uso dos seus dons, que o Senhor concedeu, dos quais Ele cobrará conta. Aí você começa a negligenciar porque precisa conquistar, porque você tem que ter.
Depois você começa a negligenciar a reunião com o povo de Deus. Esse ajuntamento tão especial. Porque, aliás, eu tenho motivos para não ir domingo. Porque eu preciso ficar descansando, porque eu acordo cedo, sou trabalhador. Esse não é o maior valor bíblico. Mesmo que o trabalho seja um valor bíblico. Mas o serviço e a presença do Senhor é um valor muito maior do que qualquer coisa que preencha o seu tempo. Então, cuidado com os seus valores. Essa é uma área vulnerável. E, de repente, você não vê tempo mais para o serviço do Senhor, nem para vir à igreja cultuar com outros irmãos. O tempo de leitura e de oração, enfim, está ficando difícil, pastor. E você sai comprometendo todas as coisas do caminho da luz. Quando você abre os olhos, não consegue enxergar mais nada, porque você está trilhando o caminho das trevas. Cuidado com essa área. Ela é vulnerável na sua vida, sim. Não despreze, porque senão será uma área que você cairá. Eu não estou rogando praga, pastor não roga praga. Eu estou falando que o que a palavra está nos exortando. Fique atento, coloque vigia nessa área vulnerável, porque a palavra está dizendo que é sim, na minha vida e na sua. Terceira área, que eu vejo colocado aqui no versículo, diz, perdão, eu nem citei o que Eva falou, ela é agradável aos olhos. Aí eu estou aqui pensando na tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus. Veja que essa área foi um foco, um alvo na vida de Jesus em sua tentação no deserto. Essa área do ter. Veja os versículos comigo, de 8 a 10 desse capítulo 4. Levou, então, o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles, e disse-lhe, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele leva na sua tentativa de repetir com o segundo Adão o caminho trilhado pelo primeiro, o leva para um alto. Um outro texto fala que levou para o pináculo do templo, para uma montanha, um lugar em que ele conseguia enxergar os reinos. Ele falou, eu darei tudo, todos eles, o governo de todos eles, se você prostrado me adorar. Ora, aquele que era não só o dono, mas o criador de tudo, tinha na ponta da língua a sua resposta. Ele não estava sendo atraído por aquilo que esse mundo podia dar. Ele não estava sendo tripudiado pelo inimigo, achando que aquilo que a gente pode conquistar nesse mundo se compara a qualquer valor espiritual. Eu estou pensando na área que eu tenho atuado, na área missionária. Porque a gente investe tanto tempo na conquista de coisas nessa terra e mal investimos tempo para conduzir uma pessoa a Cristo. Já viu o pastor Marcelo aqui, às vezes só faltava puxar os cabelos, de falar, perguntar a quantas pessoas pregamos o Evangelho. Porque esse é o valor. Porque o que a Bíblia fala é que uma alma vale mais do que tudo que podemos alcançar, conquistar nesse mundo. Se lembra quando ele diz que o que se pagará por uma vida, nada nesse mundo pode pagar. A verdade é que o Senhor está bem consciente que está trilhando o caminho de luz. E essa é uma área de ataque do inimigo, e somos atacados nela. Então vamos para a terceira ainda, no versículo 16. Eu estou indo para o final, só são 3, tá bom? O texto vai dizer, primeiro, concupiscência da carne, diz o versículo, a primeira área vulnerável na nossa vida, aquele desejo de experimentar. A segunda área, concupiscência dos olhos, ou seja, eu quero isso para mim, o desejo de ter. E a terceira, João vai chamar de soberba da vida. E é o desejo de ser.
de chegar num patamar de reconhecimento, de ter holofote sobre minha pessoa, de ser colocado num patamar de referência para o mundo. Se alguém na área profissional vai ser citado, que seja eu. E eu vou investir todos os meus esforços para isso. Parece que essa é uma área que não é tão vulnerável na nossa vida, mas creia, todo crente tem. E caminhamos nessa direção a cada dia que nós acordamos. Esse é um dos maiores perigos. Eu estou aqui lembrando de um rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 12. Pastor Vitor pregou, eu acho que há uns 2 anos atrás. 15. 1 Samuel, capítulo 15. Ele vai trazer a história de Saul, que saiu debaixo de uma ordem de Deus contra os amalequitas para destruir tudo ao fio da espada, porque eles se opuseram ao povo de Deus quando passavam. E deveriam matar homens, mulheres, velhos, crianças, animais, tudo. Vocês conhecem a história. E Saul, então, não faz isso. Ele traz o melhor do rebanho, usando o argumento espiritual, né, para Samuel, que estava esperando Saul chegar. E ele traz Agag. Agora veja, é interessante, porque você tem Samuel, aquela figura de um sacerdote, de um profeta de Deus, um cara consagrado. Mas quando ele vai procurar a Deus, Deus fala: veja, Samuel, fique tranquilo, não é a você que eles estão rejeitando. Porque Deus conhecia o coração de Samuel. E Samuel ele teve a ousadia de me desobedecer. Ele não disse isso a Deus, mas estava no seu coração. E Deus deu uma alinhada no coração de Samuel, que a gente reputa como aquele homem de Deus, porque ele foi lá dizendo: Senhor, olha o que Saul fez. Não é a tua palavra que estão rejeitando, é a minha. Aí Samuel, imagino eu, caiu em si, percebendo o seu pecado, o seu erro, falou: ok, Senhor, eu vou lá confrontá-lo com a tua palavra. E o texto vai dizer que Samuel saiu a esperar Saul e recebe a notícia de que ele chegou ao Carmelo. E o Carmelo, a sua principal lembrança na minha mente, é aquela batalha histórica de Elias contra os profetas de Jezabel. Eram mais de 800, só de Baalins eram 450, era uma multidão contra Elias. Até para você entender que o Senhor não está interessado em números, o Senhor está interessado no cumprimento da sua vontade. Então, sabe, tira suas estatísticas da sua frente, porque quando Elias subiu lá, ele fez uma pequena oração e Deus respondeu com fogo depois de horas que os profetas clamavam a Baal, a Astarotes e outras divindades pagãs. E Elias edificou naquele lugar um altar ao Senhor que havia sido destruído. Ok, voltando a Samuel. Ele recebe a notícia que Saul estava exatamente nesse monte. E edifica um altar, aliás, um monumento, diz o texto. Ele chega ao Carmelo, lugar do altar do Senhor, lugar da adoração do Senhor, lugar onde o sacrifício de fé foi montado e feito ao Senhor de toda a terra, e ele edifica um monumento. E o texto não fala que foi um monumento para Deus, nem para Israel. O texto vai dizer, ele montou um monumento para si. Era a imagem de Saul que estava no Carmelo. Me perdoe. Isso é um grande perigo para qualquer ser humano, especialmente para reis.
Ele trouxe amarrado no seu carro a Agag vivo. Era para ter matado lá, na sua terra, lá em Amaleque. Mas ele queria provar que Agag estava submisso a ele. Havia sucumbido ao seu braço poderoso. Isso é andar nas trevas. Quando queremos que a nossa imagem esteja num lugar onde só Deus deve ser cultuado, onde o altar do Senhor, somente Ele deve estar edificado, esse é um mal, uma área e um mal tremendo que nós cometemos contra nós mesmos, porque Saul foi rejeitado. E creia, de todos os crentes, os que correm maior perigo somos nós, os líderes. Então, por favor, pastores, presbíteros, atentem para que tipo de monumento queremos edificar diante do Senhor e diante desse povo. Porque nós, como pastores e presbíteros, somos referência para o povo de Deus. Somos aqueles que na hora da batalha, o povo de Deus olhará como vão resolver esse dilema. Que tipo de armas vão usar? Qual é a estratégia e, principalmente, qual o alvo em meio a essa batalha? Que o Senhor nos livre de estarmos trilhando caminhos das trevas, achando que estamos defendendo aquilo que é da luz. Não estamos. Não estamos. Se o crente estabelece um outro monumento, onde deveria estar o altar do Senhor, e aquele monumento leva o nosso nome, e é por esse monumento que brigamos, não estamos andando na luz. Não se confundam, nem a liderança, nem o povo de Deus. Que o Senhor nos livre de estarmos enganados. Nos livre de trilharmos caminhos que não são os nossos. Não são os caminhos para os quais o Senhor nos salvou. E eles são bem distintos. Um tem a ver com o primeiro Adão, tem a ver com nossas vulnerabilidades, com nossos desejos, com nossas ânsias, com nossas concupiscências. E o outro tem a ver com rendição, rendição à palavra, rendição aos propósitos de Deus, rendição a Jesus que nos salvou e se tornou Ele a nossa justiça. Não nos enganemos, é na palavra que precisamos caminhar. Quando Eva chega diante daquele fruto, fala que era agradável para lhe dar entendimento. Veja, Eva estava ali tendo condição de conhecer a Deus. Deus os visitava toda a tarde, mas não era suficiente. Ela queria mais, porque não tinha a ver com o nome de Deus, tinha a ver com ela. E quando Satanás lhe disse que ela poderia ter o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus tinha, ela quis ser igual a Deus. E ela come do fruto, porque ela estava mergulhando na soberba da vida. O desejo de ser, de se igualar a Deus, de roubar o lugar dele, de estar assentado num lugar onde só o Senhor deveria assentar, de edificar um monumento para ela, Eva, em vez de montar um altar de adoração ao Senhor. Eva nos leva nessa atitude, ela e Adão, nos leva de arrasto para essa experiência que temos continuamente em nossas vidas. Experiências das quais fomos resgatados pelo Senhor, mas que muitas vezes insistimos em que faça parte da nossa vida. Fomos chamados para a luz. Fomos chamados para trilhar o caminho de Deus. Para isso, recebemos do seu Espírito para habitar em nós. Recebemos da sua natureza na nossa vida. E recebemos a mente de Cristo para poder pensar como Ele. Quando o Senhor Jesus, na sua tentação, é levado ao pináculo do templo, e Ele é exortado a pular dali, porque Satanás usa a palavra do Senhor para dizer, aos anjos será dada a ordem a teu respeito, para te ampararem. Rapaz, imagina a cena, que cena extraordinária, o Senhor pulando
o povo de Israel ali olhando do pináculo do templo. Ele pula, e os anjos vêm ampará-lo. Agora saiba de uma coisa, alguém poderia pensar que uma cena dessa, e certamente seria, receberia mais likes, mais visualização do que a cruz. Mas ele optou pela cruz, porque ele não queria caminho de trevas. Não era a glória dos homens que ele buscava. Não era esse tipo de comida que ele desejava ingerir, mas ele queria a satisfação do Pai. Era a vontade dele, era trilhar na luz. E o texto vai dizer, se nós andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ora, se nós não estamos conseguindo manter paz entre nós, é porque não estamos andando na luz. Estamos, por algum motivo, flertando as trevas, colocando os pés lá. E nossas orações não serão ouvidas nesse sentido, porque se nós andarmos na luz, nós temos em nossa própria vida a manifestação da graça do Senhor e conseguimos conviver uns com os outros, em comunhão, independente do que somos, não obstante a todas as nossas diferenças culturais, teológicas, conseguiremos ter paz uns com os outros. Aí, o sangue de Cristo vai purificar os nossos pecados. Ele não está falando de posição, está falando da nossa experiência com Deus. Porque se eu não estou em paz com o Senhor, com meu irmão, a quem eu vejo, eu não tenho como me relacionar com Deus. É João que vem falando isso e vai ampliar. Se você não quer ouvir mais sobre isso, por favor, peça a lista aqui da agenda de pregação. E quando for pastor Sérgio, eu estou pregando em João. Eu não tenho como fugir desse texto. Eu não tenho como fugir desse tema. Aí tu não vem. Porque se você vier, vai ouvir que o perdão faz parte da experiência do cristão. E que se você não consegue ter comunhão com teu irmão e fala por ódio, experimentando ódio contra o teu irmão, e fala que está andando na luz, mentira. Você está andando em trevas, é só olhar os versículos anteriores. É assim que diz a palavra. Então, querido, cheque o seu coração. Olhe suas áreas vulneráveis. Porque eu sou. Quando eu estava aqui e falei para o presbítero, eu tenho 41 anos de ministério. E não tem jeito. O temor toma conta de mim, principalmente em textos como esse. Porque eu sou vulnerável como qualquer irmão. E eu preciso estar me checando diariamente, constantemente, em meus passos, em minhas decisões, para que eu não flerte com as trevas. E só uma forma de a gente andar na luz, é nos render ali aos pés da cruz, para que a vida de Jesus seja a nossa vida. Que os nossos valores sejam moldados pelos valores dos céus. E para aquilo que o Senhor chama na palavra de pecado, não seja uma mera teoria sobre a qual a gente pode negociar. Se há perdas para ter no cumprimento da palavra, perca, meu irmão. Perca. A palavra é mais importante do que qualquer coisa que possamos conquistar nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de que essa palavra de João, inspirada pelo Senhor, possa moldar os nossos passos e possamos seguir trilhando progressivamente o caminho da luz, porque Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma. Queridos, vamos ficar em pé e vamos entoar o hino de número 222 do Novo Cântico. E é uma oração, uma declaração nossa,
É um hino antigo, não sei se todos sabem, mas é um desejo do nosso coração exposto em nosso cântico. Eu quero estar aos pés da cruz. Que não seja eu quem viva, mas que Cristo seja visto na minha vida, para que a glória dele possa ser manifesta e para que a minha vida seja em paz e frutífera para a sua